dispõe sobre a prestação de serviço de controle integrado de vetores e pragas urbanas por empresas especializadas e dá outras providências. Submete-se a exame desta Comissão de Meio Ambiente, a CMA, o projeto de lei PLC 65/2016, deputado Laércio Oliveira, que dispõe sobre a prestação de serviços de controles integrados de vetores e pragas urbanas por empresas especializadas e dá outras providências. A proposição versa sobre a atividade de serviços de imunização e controle de vetores e pragas sinantrópicas, isto é, animais que infestam áreas urbanas e que podem causar agravos à saúde humana. O PLC 65/2016 visa disciplinar essa atividade por empresa especializada, estabelecendo definições e condições gerais para seu funcionamento, a fim de garantir o controle de vetores e pragas sinantrópicas e bem-estar da população, a segurança do trabalho e da população, a segurança do serviço prestado, além de minimizar os impactos ao meio ambiente e à saúde pública e evitar prejuízos econômicos a terceiro. O projeto de lei obriga que as empresas especializadas obtenham das autoridades competentes a devida licença de funcionamento. Exige também que profissionais técnicos, operadores ou aplicadores dos serviços especializados para a imunização e controle de pragas sinantrópicas sejam submetidos a treinamento específico, e periodicamente atualizados. Eu faço aqui uma ressalva, presidente Paulo Paim, que a aplicação desses produtos é uma situação muito séria. Senador Jorge Viana, como chegou aqui o senador Paulo Rocha, ele é membro da comissão, para evitar nenhum probleminha no futuro, em relação a um projeto tão importante como Vossa Excelência está começando a relatar, eu passo a presidência para ele. Grande Paulo Rocha. Eu queria, então, senador Paulo Paim, agradecendo a colaboração do senador Paulo Rocha e a presença de Vossa Excelência, senador Paulo Paim, dizer que, senador Paulo Rocha, Vossa Excelência é da Amazônia e esse projeto visa estabelecer uma maior segurança no trabalho para as pessoas que aplicam, usando uma palavra coloquial, veneno, na busca de imunizar cidades, áreas urbanas, de ataques de animais e de pragas. O problema é que nós temos exemplos na Amazônia, como, por exemplo, o caso da aplicação do DDT, que, se por um lado evitou situações gravíssimas para a população da região, ele trouxe para os que aplicavam e para a própria população danos, e ao meio ambiente danos muito graves. Os heróis da SUCAM, que era um serviço irrepreensível, elogiável, é inacreditável, eu como morador da Amazônia não tinha uma única casa, não importava a distância que esses servidores públicos, grandes figuras humanas, profissionais de primeira linha, verdadeiros servidores públicos, não tivessem presente, levando a proteção àquelas famílias. A SUCAM era a única coisa que funcionava plenamente nesse país, e funcionou plenamente. Mas foi muito trágico. Lá no Pará, senador, por incrível que pareça, a gente foi identificando as doenças de câncer e de pulmão, etc., para esses trabalhadores exatamente nas áreas onde eram mais aplicado o DDT ou então os agentes, outros agentes nocivos à saúde. Por exemplo, me lembro, quando eu cheguei aqui como deputado, eu já trouxe esse debate para cá, que foi em Conceição do Araguaia, a maior ocorrência nesses profissionais da SUCAM, quando aplicava esse DDT. E no caso do Acre, nós chegamos a identificar, e é lamentável, tivemos muitas mortes, há fortíssimos indícios médicos, científicos, de que foi em decorrência do DDT, e
mais de 240 pessoas foram acometidas. Alguns ficaram em situação muito difícil, outros perderam a vida, as famílias todas traumatizadas e vitimadas por conta da aplicação deste pesticida. Então, eu entendo que é da maior importância, ou seja, a precaução, todo cuidado é pouco. Nós vivemos num país tropical. Num país tropical, nós nos vangloriamos que temos 20% da biodiversidade do planeta. É verdade, temos uma temperatura sem tantos extremos, como estamos vendo agora os desastres naturais no próprio Caribe e Estados Unidos. Mas, por outro lado, se a temperatura, a umidade no Brasil, ela favorece a presença dessa biodiversidade toda, de uma fauna, de uma flora fantástica, por outro lado, você tem também, com ação indevida e de atividades nada sustentáveis da atividade humana, uma reação da natureza, do meio ambiente, dos organismos vivos, e a consequência que nós temos são pragas, são situações de desequilíbrio na população de micro-organismos, de animais também, e para isso o homem desenvolve, então, uma série de defensivos ou pesticidas. E, no nosso caso, nós estamos falando de o DDT como um pesticida, né? E ele trouxe muitos danos às pessoas da Amazônia e, especialmente, àqueles que faziam a aplicação dele. E eu, nesse projeto, ressalto que ele tenta ter a precaução, tenta valorizar, tenta dar atenção para quem aplica esses produtos, esses defensivos, ou esses pesticidas, ou esses mecanismos de combate a algumas pragas, mas também faz a salvaguarda da população e do meio ambiente. Então, toda a precaução que vem nesse sentido, eu acho que é muito bem-vinda. E daí a importância de estarmos apreciando, por mais que alguém diga, não, mas já tem legislação nesse sentido. Mas não estamos falando só nisso, nós estamos falando de vidas humanas, de precaução, e em um país como o nosso, com tanta possibilidade, na hora que tem uma ação do homem que desequilibra o meio ambiente, vem uma reação do meio ambiente com uma força muito grande e que põe em risco a própria vida. Então, é nesse sentido que a proposição obriga as empresas especializadas a desenvolver, implantar e manter um manual de procedimentos operacionais padronizados para o serviço de controle de vetores e pragas sinantrópicas. O projeto trata ainda de aspectos como financiamento das empresas, comprovação do serviço prestado, propaganda de transporte dos produtos saneantes, oferecendo, assim, um arcabouço de necessidades ao desenvolvimento seguro das atividades dessas empresas. Vale ressaltar que o PLC obriga que as empresas especializadas obtenham das autoridades competentes a devida licença de funcionamento. Exige também que os profissionais técnicos, operadores ou aplicadores dos serviços especializados para imunização e controle de pragas sinantrópicas sejam submetidos a treinamento específico e periodicamente atualizado. Essa é a essência do projeto, esse é o caminho. Por isso, eu apresento um relatório favorável com duas pequenas alterações. A redundância, e faço a justificativa. A redundância entre as regras do artigo 2º, parágrafo 1º, e do artigo 4º, há uma redundância. Nós propomos uma emenda no sentido de harmonizar essas regras, procurando evitar repetições vedadas pela boa técnica legislativa. A segunda alteração é um necessário ajuste redacional para corrigir a denominação de Agência Nacional de Vigilância Sanitária no artigo 8º, inciso 2º. Então, o meu parecer é pela aprovação e o voto, a emenda que apresento é desse ao parágrafo 1º, artigo 2º, e ao inciso 2º do artigo 8º do projeto de lei da Câmara 65 de 2016, a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 1º, a empresa especializada somente poderá funcionar depois de devidamente licenciada perante as autoridades sanitárias e ambientais competentes. E o artigo 8º, uma alteração meramente redacional, que no inciso 2º,
publicar mensagens tais como aprovado, recomendado por especialistas, demonstrados em ensaio científico, publicidade aprovada pela Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou órgão congênere estadual, municipal e distrital, exceto nos casos especificamente determinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. É esse as modificações que apresento e suprima-se o artigo 4º do projeto de lei da Câmara 65 de 2016, enumerando-se os demais artigos. Esse é o meu voto, senhor presidente, pela aprovação com as alterações que apresento. Obrigado, senador, pelo bom e belo relatório e pela aprovação. O relatório, portanto, é pela aprovação, com as emendas já identificadas pelo próprio relator. A matéria está em discussão. Não havendo nenhum senador que queira discutir, encerro a discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Esta matéria não é terminativa, portanto, cabe a votação simbólica. Aqueles que concordam, permaneçam como se acham. Aprovado. Aprovado o relatório, passa a se constituir como parecer desta comissão ao projeto de lei que veio da Câmara de número 2016, com as emendas 1 e 2, que também foram aprovadas conforme o voto do relator. A matéria vai para a CAIS, que lá tem um sentido de apreciação terminativa.